gente, tudo bom? Eu sou a Naná, sejam bem-vindos a Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre fanfics, mas necessariamente aqueles fatos sobre fanfics que já se repetiu tanto que virou canon. Então, hoje é sobre headcanons e fanfics. Então, antes de mais nada, o que é um headcanon? Para quem é inserido no mundo assim de fandom, principalmente de fandom que tá ali reunido na internet, eu lembro muito de ler a expressão headcanon e vários headcanons quando eu tava muito ativa no Tumblr. Então, basicamente, o headcanon é quando há esse fato sobre esse personagem, geralmente é sobre personagens de livro ou série, ou algo do tipo, né? Personagens mesmo, criação. Não estamos falando de pessoas reais. Tem esse porém também. Então existem esses fatos que se repetem tanto em várias histórias que de repente vira de base para o fandom inteiro que aquele fato é real. Um exemplo deles é sobre se tinha esse headcanon muito forte na época do que Jogos Vorazes estava no auge e se falava muito sobre o que aconteceu, né, depois daquela famigerada cena da Campina. E fizeram o headcanon sobre como seria assim, eles fossem contar o que tinha acontecido dos jogos e tudo mais para as crianças que eles tiveram, né? No caso, eu me refiro a Katniss e o Pita. Então, ficava de headcanon que muito provavelmente a menina se chamava Primrose, né? Que ia ter uma menina no meio, muito provavelmente explicaram para ela como os jogos se deram por causa do nome dela. Então esse headcanon se espalhava assim em tudo quanto era fanfic do assunto de Jogos Vorazes. Então se você ia ler alguma coisa que abordava os filhos da Katniss, muito provavelmente tinha o fato de o headcanon que a menina se chamava Primrose e dois, que a menina sabia o que tinha sido os jogos por causa do nome dela. Então era bem comum você encontrar assim páginas, só que depois de um tempo, né, obviamente vai havendo outras redes sociais, né, os fandoms vão se espalhando e tudo mais. E recentemente, que foi o que trouxe essa pauta, foi o lance de que existe uma fanfic muito grande do universo de Harry Potter e essa fanfic ela vai ser publicada, né, futuramente. Eu não sei se ela tá sendo publicada ou se ela já foi, eu não sei como é que tá esse lance de Medical, acho que é assim que se pronuncia. E basicamente é uma história que puxa o conto da Arya e tudo mais, mas ela tem todo um headcanon baseado em nenhuma interação que é do personagem Draco Malfoy com a Hermione Granger. Então, a partir de uma cena que aconteceu no filme apenas, que é quando ela dá um soco nele e tudo mais, se estabeleceu que eles têm um relacionamento enemies to lovers, e em todas as histórias relacionadas a eles dois, eles são sempre enemies to lovers, e a questão desse soco tapa, não lembro agora direito, é retomada, e é sempre uma questão Funciona do a cabeça relacionamento das deles. pessoas, né? Ela agrediu ele fisicamente e Aham, pronto, surgiu aí um monte de chip. É incrível o cérebro humano, é incrível. 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 E ele tratava ela super mal. Ele era, inclusive, xenofóbico e racista com ela. Foi um Acho que beijo, não foi um flirt, não foi um não olhar, foi. mais nada, foi um soco. Foi um soco, minha filha. E a partir desse soco criou-se que eles são enemies to lovers, sabe? Então, tipo, foi escalando de tal forma que existe toda essa história e tudo mais, que é um grande enemies to lovers, Manacles. E recentemente ele passou, né, para alterações e tudo mais, vai virar livro físico, né? Passando por aquele processo de sempre, né, de adaptação e tudo mais. Mas é aquilo de como vem o headcanon, sabe? Tipo, de quão longe pode vir. Ele pode vir de uma cena que não foi explicada e de repente vira
uma consciência coletiva dentro do fandom e basicamente ele vira uma regra. Então, você que lê muita fanfic já deve ter se deparado com, sempre acontece X coisa, sabe? Nesse tipo de fanfic. E aí, inclusive, é um ponto que a galera debate muito isso quanto a fanfic com pessoas da vida real. Porque uma coisa é você estabelecer um headcanon de, né, personagem. Era isso que eu ia falar. Aham, Que como quando eu comecei a ler fanfic, né? Eu nunca li, por exemplo, eu sou muito fã de Jogos Vorazes. Eu li muito aqueles livros, mas eu nunca li uma fanfic sequer de Jogos Vorazes. Porque na época eu não lia fanfic. Então eu nunca me, depois de que eu comecei a ler fanfic, eu não me interessei em ler fanfic de Jogos Vorazes. Não sei porquê, mas nunca me deu vontade. Porque pra mim tá tudo resolvido ali. Porque o casal ficou junto, que era um casal que eu gostava, tiveram filhos, e na minha cabeça eles foram felizes para sempre. Pronto. Para mim, não ficou nada faltando. Eu poderia dar uma fanfic do Finnick vivo com a esposa dele? Poderia, mas eu não quero, entendeu? Então eu nunca fui atrás, depois que eu comecei a ler, eu nunca fui atrás disso. E depois de Jogos Vorazes, não teve mais nenhuma série de livros que tenha me pego assim de verdade, que eu tenha tido muita vontade de ler e ficar obcecada e querer ler fanfic. Então eu comecei a ler, aí eu já entrei na fase do K-pop, comecei a ler fanfic com pessoas de verdade. E eu não vejo muito isso. Tem assim umas coisinhas, por exemplo, quando o casal que eu lia muito, né, alguns anos atrás, que era de Jeep. Se a fanfic eles têm um filho da fanfic, o filho vai ter sempre o Ryujin. não tem, não tem diferença. Eu acho que eu nunca vi. Acho que deve ter tido pouquíssima gente que colocou o Bambam algumas vezes, mas a maioria era depois que o Stray Kids debutou. Era sempre o Ryujin. Então, não sei se isso é considerado headcanon. Mas não tem que eu me é sim, lembre. amiga. É sim. Tipo, Então. porque é o mesmo princípio. Vira um consciente coletivo tão grande que quando a pessoa escreve, ela já escreve aquilo com, tipo, premeditado. Tipo, vou escrever tal tema. Então, com certeza, vai ser isso, sabe? Então, com certeza, nesse aspecto, vai ter isso. Então, tipo, é essa repetição, repetição, repetição que vira um headcanon no fandom. Então, beleza. E tem também questão de profissão. Eu já prestei atenção nisso. Alguns idols são sempre colocados na mesma profissão. Não sei se também isso conta. Parece que todo mundo concordou que esse fulano aqui, se não fosse cantor, ia fazer isso aqui da vida. Né? Talvez Aí, seja. e aí eu acho que depende muito também. E aí é justamente a questão do como você vai tratar headcanon né, numa história que é de uma pessoa Pois real, é, sabe? isso que a questão é. Então, eu Porque acho que se eu tô depende. inventando, eu não preciso Uhum, seguir ninguém. Eu posso inventar o que eu quiser. Essa pessoa que eu não conheço ela de verdade, eu tô inventando. Ela pode ser um médico. Não é mais um idol de K-pop. Então eu quero que ele seja um médico, ou eu quero que uhum. ele seja um pintor, ou eu quero que ele não trabalhe de nada, que ele seja um bandido. Talvez não seja tão. Acho que funciona melhor em livros, talvez, né? Em filmes, séries. Sim. E também passa uma coisa, porque é aquilo, né? O jovem ele ultrapassa o limite. Porque uma coisa é você dizer, o headcanon das Alternate Universe são assim. Outra coisa é a galera falar, não, é headcanon que fulano é assim. Tipo, sabe, inferindo, dando uma certeza sobre Não uma pessoa tá. que ela não convive, Não né? cola, não cola, não. Pois é. Então, é que é muita coisa que acontece, tipo, ali no palco, em show, em entrevista. E aí a galera pega esses fatos, essas falas soltas e tudo mais, e de repente começa a concluir outras, sabe, em cima, outras coisas, sabe? Fulano fala A, o fandom entende O B, pessoal não precisa de sabe? muito, né, pra inventar coisa. Sim, sim. E aí começa a meter coisas assim, tipo, é headcanon que fulano é isso. Uma coisa que dá muita polêmica num dos fandoms que eu faço parte é que é quanto à neurodivergência, né? Tipo, existe um membro do grupo, não cabe mencionar, mas existe um membro do grupo que ele tem ansiedade, ele tem ataque de pânico, ele já teve ataque de pânico no Isaac, eu acho que é assim que pronuncia,
Eu sempre falei Isaac, tem gente que fala Isaac, não sei. Fala, Isaac. Isso não faz diferença. É, enfim, aqueles jogos que acontecem com os idols. Ele já teve ataque de pânico nesse evento. Em um dos comebacks do ano passado, ele também teve um ataque de pânico durante a performance e não tiraram a fancando lá. Foi extremamente preocupante e, sei lá, tenso. E, tipo, então, ele já tem esse histórico, sabe? Tipo, é dele, ele falou sobre isso, ele fala sobre isso, ele já admitiu que ele tem realmente ansiedade crônica e tal. Mas o fato dele abordar esse assunto não dá liberdade pro fandom inferir coisas, sabe? Sobre a personalidade dele e tudo mais baseado nisso. Então, teve uma vez, por causa de determinadas coisas que ele fez no palco, após justamente essas crises dele de ansiedade, veio uma galera e disse assim mesmo, mano, será que ele não é autista? E começou a dizer como se ele fosse o personagem, sabe? E isso me pegou muito, que eu fiquei lendo assim, cara, tão fazendo o CID, né, da pessoa, porque não sabe, o CID é aquele, né, o comprovado, né, de quando você tem uma neurodivergência. Estão fazendo o CID do cara baseado em achismo, baseado em momentos espaçados, baseado também no fato de que a pessoa, ela tem ansiedade. Nem toda pessoa que tem ansiedade, ela é neurodivergente, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tem resposta de trauma, resposta de várias outras coisas, sabe? Esse limite que é ultrapassado, tipo, e aí é o momento Eu que acho que você para e diz. é uma coisa meio delicada para você escrever sobre, né? Eu não sei se é de bom tom. Eu eu não leria, principalmente sabendo que ele realmente tem esse problema. Eu me sentiria mal lendo, não sei. Sim, eu acho, cara, eu acho péssimo, péssimo, péssimo as pessoas que abordam. Já é ruim que já jogam como se ele fosse apenas isso, o cara com ansiedade. E aí vão lá e vão fazendo isso ser maior, sabe? Tipo, e começam a dizer, não, começam a tentar diagnosticar ele e escreve sobre isso. Sei lá, eu acho muito péssimo, de péssimo gosto, de péssimo. É de bom tom, não é de bom tom, sabe? E é esse o ponto, eu acho, que headcanon a gente pode tratar de qualquer personagem que seja realmente personagem, que tenha saído de um filme, de uma série de um mangá, de anime, sabe? É headcanon, por exemplo, eu leio muita fanfic de anime, né? Principalmente dos animes que eu acompanho. Jujutsu e Spy Family. Então, tipo, rola muito canon da questão do psicológico do protagonista de Spy Family, no caso. Então, tipo, diz, porque ele sempre foi solitário, porque ele perdeu muita gente, tudo mais. Então, tipo, é estabelecido isso no fandom, todo mundo que escreve sempre escreve nessa mesma pegada, de que ele tem problemas para socializar, justamente porque ele ficou muito sozinho na infância e tal. Tudo bem, ele é um personagem. A gente pode escrever isso, a gente pode, sabe, criar Pode uma inventar o lore. que quiser. Sim, sim, você pode fazer o que quiser, afinal, ele é um personagem. Tipo, não é uma pessoa física. A partir do momento que você começa a dizer, não, com certeza fulano é assim porque, sabe, a gente, sabe, começa a tentar criar esse consciente, como eu falei, esse consciente coletivo. Mas para uma pessoa real, cara, isso é péssimo. É apenas, tipo, é como se você tivesse não vendo aquela pessoa como uma pessoa, mas apenas como um personagem das suas fanfics. Aí é bem ruim. É aquela coisa, né? A linha da noção e da criatividade, ela às vezes fica muito tênue. Uma coisa que eu notei também, não é tanto no assunto, mas ainda é dentro do assunto de pessoas reais, é que as pessoas não aceitam bem, não sei se é em todos os fandoms, né, pelo menos nos fandoms que eu li, né? Quando acontece isso, por exemplo, né, de alguém escrever uma história e aí colocar alguma coisa, colocar tal personagem, no caso não é um personagem, né, tal pessoa, tal idol, por exemplo, fazendo alguma coisa questionável, problemática. Eu já vi muita gente reclamando disso. E aí fica aquela coisa, então tá, então
a gente pode escrever fanfic sobre essas pessoas, mas a gente não pode colocar elas em coisas ruins, só coisas boas. Que lógica que tem isso? Eu não posso inventar, não posso criar livremente. Tenho que escrever sempre alguma coisa legal, alguma coisa correta. Me parece. Eu tô falando isso porque eu, particularmente, não costumo escrever coisa problemática. Então não cabe a mim, né? Tô dando um palpite aqui de fora mesmo. Porque eu já li, alguns fanfics onde os personagens não são personagens de novo, né? São essas pessoas, da idol, são bandidos, e aí fazem umas paradas meio problemáticas. E aí no comentário tem lá, eu já vi umas 3 ou 4 fanfics que as autoras pararam de atualizar, porque os comentários foi só a galera xingando, reclamando e falando que como se a pessoa tivesse escrito sobre o idol fulano e não sobre uma versão diferente daquele idol, entendeu? E aí eu fico, então tá, o que tá acontecendo aqui? Eu não entendo. O que vocês querem? O que a gente quer? Eu posso escrever com essa pessoa ou não posso? O que eu quiser. Eu tenho que escrever só o que todo mundo vai gostar. Enfim, só queria fazer essa reclamação. Então, tem alguns fandoms e algumas situações que eu acho que é intocável. Eu ia dizer que recentemente, mas isso tem meses e meses e meses que isso aconteceu. Mas num dos fandoms que eu faço parte, tinha uma fanfic que ela não era necessariamente fanfic, né? Ela era só que média. Estava sendo postada ali no Twitter, mas ela tinha muita narração. É aquele caso que eu comentei episódios atrás. E que havia esse chip, né? Esse casal. E o irmão de do casal, né? Uma das partes do casal, ele fazia bullying com o cara. Então, o protagonista sofria bullying dentro de casa do próprio irmão. E o irmão, ele fazia comentários, tipo, gordofóbicos e tudo mais. Era uma situação bem, bem tensa. Era um drama. Não li, porque não é o tipo de coisa que eu leio. E olha que eu gosto de histórias densas, mas essa eu passei adiante. Então, eu não cheguei perto. Mas, é aquilo. Eu li a sinopse e eu ouvi os comentários por cima. Eu disse, ok, é uma daquelas fanfics de Anguish, pesada e tudo mais. Só que aí houve uma movimentação para a autora tirar do ar a AU, né? E aí chegou toda a fofoca na minha mão, de que a menina simplesmente começou a romantizar a parada do bullying e tudo mais. E aí, realmente, é aquela situação. Ela errou da forma como ela estava escrevendo? Sim, porque é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Quando você vai abordar um tema sério, você precisa ter seriedade. E não estava havendo seriedade na escrita dela. Foi o que foi me dito, não li também, não posso afirmar isso. Porém, as pessoas ficaram com mais raiva, né? Não foi pela forma ruim com que ela estava lidando com o tema, mas pelo fato de ser um membro queridinho do grupo que estava fazendo, Exatamente. É esse o meu ponto. Então quer dizer sabe? que esse idol aqui que todo mundo, que a personalidade dele de idol é ser esse anjinho, eu não posso colocar ele como sendo um demônio, um babaca na fic. Por quê? Eu não entendo isso, qual que é a diferença. Quer dizer que eu só posso escrever o que eu quisesse com um personagem de livro. É por isso que eu digo que às vezes por isso que eu faço às vezes o advogado do diabo aqui, e às vezes eu acho que as pessoas que não gostam de fanfic com pessoas reais têm lá a sua razão. Tá? Eu não acho que eu acho totalmente errada de ser contra, não. Então, é aquela coisa, sabe? Depende muito, sabe, de como você vai escrever sobre um assunto. E eu acho que é isso, é aquela como eu comentei mais cedo, noção, sabe? É a linha tênue entre a criatividade e a noção. Então, se você vai tratar um assunto sério, tenha seriedade. Se você vai fazer algo muito grandioso, você tenha noção de que você precisa pesquisar e saber do que você está abordando. Dito isso, eu acho muito péssimo a partir do momento que vira um não, fulano de tal não pode ser desse jeito. Como assim, sabe? Tipo, tá, essa toda a questão é o nome. A fanfic é uma ficção criada pelos fãs. Não é real, sabe? Não é real, não é feito para agredir fulano de tal, não é hate, sabe? E sempre vai ter uma pessoa que não vai saber separar. E aí, será que vale a pena É esse que é o ponto. toda vez que for escrever, eu ter que ficar tomando esse cuidado todo? Porque se eu falar alguma coisa ruim dessa pessoa aqui, os fãs dela vão me atacar. Às vezes é aquela história, né? Às vezes é muito mais fácil você sair com a razão e sem dor de cabeça do que ficar batendo
sabe, dando murro em ponta de faca. Mas eu acho que era isso que a gente tinha a comentar sobre fanfics e headcanons. Não, o máximo que eu queria dizer é não existe headcanon de pessoas reais. É, Isso é. não dá, não faz Vamos, muito sentido. vamos manter isso em mente. Não existe headcanon de pessoas reais. O que existe coisas que são ditas frequentemente em entrevistas e você pode utilizar na sua Pode fanfic. usar. E Show. se o Isso tem fulano, se o muita. fulano de tal gosta muito de pintar, então talvez uma versão em que ele não fosse famoso, Aham. ele fosse um artista. Então Se é isso fulano, bem, né? Se fulano de tal olhou para o amigo dele e disse: Nós somos nós funcionamos como se fosse almas gêmeas, como se fôssemos uma floresta e tudo mais, faz toda uma reflexão em cima disso. E se você quiser utilizar isso na sua fanfic, tudo bem. Pode Que a gente usar, não tem acredita problema. E nem passou. precisa ser tudo isso também, não. É, Pode ser só tipo, uma troca de olhar. não, e tipo, é porque muita gente utiliza também trechos de entrevista e live e tudo É, mais. é pop, Então é eu tô isso, mas tentando exemplificar desses tipos que eu geralmente leio, que a qualquer galera coisa pega isso. vira uma fanfic no fandom de Uhum, K-pop. Qualquer migalha, sim. qualquer E interação de pessoas que nem conversam no dia a dia vira uma fanfic. É assim, o Tree sim, tem de tudo. Se você não conhece tem o de tudo, Tree, cara. você pode ir lá que você vai achar de tudo que você imaginar. E Exatamente. era E isso. aí é isso, basicamente. Se você vai se apoiar em entrevistas, tudo bem, show. Mas não chamem nada de headcanon relacionado à pessoa. Chama E se headcanon. você for escrever sobre pessoas reais, sei lá, pense um pouco. Pense um Pense um pouco, pouco no que você vai tenha um pouquinho de escrever. noção. É, É. Agora, se reflita. você quiser escrever coisas absurdas e mirabolantes, sei lá, e baseado em headcanons, faça, tudo bem, são personagens. E, Personagem, inclusive, pode me inventar o que chamem e você me quiser. marquem, vou ler. O cara que escreveu não tá nem aí. Pode escrever o que você quiser sobre ele. Ninguém tá se importando. Se for você fazer sobre pessoas reais, vai ter gente que vai se importar. Então, pense Sim. melhor. E, Enfim, novamente, era isso, né? tenha responsabilidade. E é isso. E Era isso que a gente tinha obrigada, pra você que conversar. escutou até aqui. Fale pra gente aí sua experiência de fandom. Você já, se no fandom você faz parte aí, tem disso, se não tem. E obrigada por ter ouvido até aqui. Obrigada, gente, por mais um dia, né, de audiência, por acompanhar aqui nossas divagações sobre escrita, fanfic e livros. E é isso. Qualquer comentário sobre headcanon, se você não entendeu direito o que é headcanon, talvez a gente explique um pouquinho melhor para você por escrito e nas nossas redes sociais, que estão sempre marcadas na descrição aqui do episódio. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem com outro tema. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.